ธอก็เหมือนมีทุกสิ่งเหมือนฉันมีทุกอย่าง E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora com o primeiro vídeo de Killing/Stalking, né, pessoal? Sim, eu decidi contar esse mangá Boys Love de terror psicológico, ou Manhwa Boys Love de terror psicológico, né, chame do que você quiser, aqui pra vocês detalhadamente, como eu sempre faço, beleza? Antes de começar, eu quero passar alguns avisos pra vocês. O primeiro, pessoal, é os avisos de gatilho que vai ter nesse vídeo, gente. Killing/Stalking é uma das histórias mais pesadas que eu já li, inclusive eu acho que esses dois vídeos, né, que serão dois vídeos de Killing/Stalking pra gente poder concluir toda essa história, serão ainda mais pesados do que meu vídeo de Beloved Enemy e do que meus vídeos de Vegas e Peach, né, pessoal? Se você não conseguiu assistir meu vídeo de Beloved Enemy ou Vegas e Peach, passa bem longe desse vídeo aqui, pois o conteúdo dele tá ainda mais pesado, né? Os avisos de gatilho de Killing/Stalking vão aparecer na tela pra vocês aí agora e eu vou falar aqui com vocês também, beleza? Então vamos lá, pessoal. Essa história contém abuso físico, abuso psicológico, estupro, tortura explícita, violência gráfica, transtornos mentais, relacionamento tóxico, abusivo, destrutivo, depressão, uso de drogas e tentativa de suicídio, pessoal. Então é muitos gatilhos que tem na história de Killing/Stalking. Ela não é uma história pra todo mundo. Como eu já falei aqui, é um boys love de terror psicológico, pessoal. E o último aviso, Brasil, é o seguinte: quando eu ficar mencionando a palavra amor e Killing/Stalking, Brasil, é simplesmente porque os personagens estão falando, ok? O meu trabalho aqui, gente, é simplesmente contar a história. Presta atenção no verbo, contar a história, e eu conto, como vocês sabem, da maneira mais fiel possível. Então se o Sang-Yo falar que ama o Yeonbun ou vice-versa, Brasil, eu vou falar pra vocês porque é como eles falaram. Mas prestem atenção, Brasil, se tratando de Killing/Stalking, falar de amor é algo bastante complicado, pessoal, mas muito complicado mesmo. Vocês vão entender no decorrer da história, beleza, pessoal? Bom, os avisos de gatilho estão na tela aí, e caso você decida prosseguir assistindo esse vídeo, eu peço que pra qualquer momento que você se sentir desconfortável com o que eu estou falando, feche esse vídeo e vai assistir outra coisa. A gente tem mais de 300 vídeos no canal aí, entendeu? Saúde mental sempre em primeiro lugar, beleza, Brasil? Essa história aqui mexe muito com você, principalmente com o seu psicológico, beleza, pessoal? Bom, sem mais enrolações aí, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito, e agora sim, bora começar a contar toda a história do Manhwa Killing/Stalking pra vocês. Então, vamos lá! A história de Killing/Stalking, como o próprio nome fala, né, pessoal? Ela gira em torno entre um serial killer e um stalker desse serial killer. O stalker é o Yeonbun e o serial killer é o Sang-Yo. Eu vou detalhar esses dois personagens pra vocês, com base eu vou começar contando a história, beleza? Outra coisa sobre Killing/Stalking é que a história vai ganhar uma versão live action, né, gente? Ou seja, pode ser um filme, pode ser uma série. Muita gente tá falando que vai ser uma série, né, pessoal? Eu também acredito que seja uma série. E essa versão de que Killing/Stalking vai ganhar uma versão live action foi confirmada pela própria autora. E assim como no vídeo que eu fiz de Behind the Desk, que é outro mangá coreano que eu comentei aqui com vocês, eu vou ilustrar algumas coisas, mas não tudo, para não dar problema com direitos autorais. Eu selecionei as imagens a dedo, Brasil, porque tem muita imagem extremamente pesada nesse mangá, que provavelmente eu não posso colocar aqui no YouTube, né, Brasil? Beleza, Creuza, então maravilhoso. Bora começar explicando a história pra vocês, então. Ela começa com o Yeonbun, né, gente, que é o nosso stalker, e ele explica pra gente que ele tem uma obsessão por um cara bastante bonito, popular ali, que todo mundo quer, que é o Sang-Yo, pessoal. Ele tem um Monte Everest pelo Sang-Yo, né, pessoal? E tudo que o Yeonbun vai fazer a partir de agora, gente, ele utiliza esse amor que ele tem pelo Sang-Yo pra poder se justificar, né, Brasil? E uma coisa que eu quero falar com você sobre o Yeonbun é que ele é um personagem que sofre bastante, Brasil. Você fica com dó dele em vários momentos. É muito difícil você não ter empatia pelo Yeonbun, dada tudo o que acontece com ele quando ele começa a encontrar o Sang-Yo e também quando eles começam a revelar o passado dele. Eu vou revelando o passado dele pra vocês com base a história for revelando aí, beleza? Então vamos lá, gente. O que acontece aqui é que o Yeonbun explicando o Monte Everest que ele tem pelo Sang-Yo, né? E ele explica que ele tem um crush no Sang-Yo desde que ele encontrou o Sang-Yo no exército, né? Porque o Sang-Yo foi a única pessoa ali que ajudou o Yeonbun, né, Brasil? O Yeonbun, ele não tem o peso suficiente pra ir no exército, né? E teoricamente ele tinha que ser dispensado, só que ele não foi. Ele foi obrigado a servir o exército ali, e por causa desse jeito dele fechado e a forma que ele encara as coisas ali, as pessoas taxam ele de estranho, de esquisito. E
muita gente abusa dele, né, gente? Tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? E aqui o que aconteceu? O Yeonbun ia ser estuprado ali pelos colegas de exército dele, né? Só que aí o Sang-woo aparece e acaba salvando ele por acidente, pessoal. O Sang-woo não salvou ele porque ele quis, não. Foi um acidente ele ter salvado ele, mas o Yeonbun, ele não pensa dessa forma, né, gente? Ele acha que o Sang-woo foi lá salvar ele porque o Sang-woo tá lá pra salvar ele, entendeu? E o que acontece é que o Monte Everest que ele tem pelo Sang-woo é erguido aqui, e aí ele começa a usar o amor ali pra justificar suas atitudes stalker com o Sang-woo. Então ele fica indo atrás do Sang-woo o tempo inteiro, verifica quando o Sang-woo tem um relacionamento, quando ele não tá. Ele sente muitos ciúmes do Sang-woo quando ele tá perto ali de outra pessoa, né? E também, pessoal, o Yeonbun, ele se masturba constantemente pensando no Sang-woo, né? E aí chegou um ponto, gente, que a obsessão dele ficou tão extrema ali que ele decide invadir a casa do Sang-woo. Então ele ficou meses ali trabalhando pra descobrir qual que é a senha da casa do Sang-woo, né, gente? Que a porta é digital ali, tem uma senha pra você conseguir entrar. E conseguiu, Brasil. E no momento que ele tá se preparando para digitar a senha, aparece o policial, Brasil. O policial, ele é um personagem importante dentro da nossa história, né? E eu vou destrinchando o policial com vocês, com base a história vai prosseguindo, beleza? Vamos continuar aqui no Yeonbun. Ele consegue dar uma disfarçada ali com o policial, falando que ele é um primo do Sang-woo, né? Lembrando que o Sang-woo não está em casa nesse momento. E aí o Yeonbun, ele fica digitando a senha ali, só que ele acaba errando ela várias vezes, né? Aí, se ele continuar errando ela, a porta bloqueia, né? E aqui o policial tá olhando pra ele, só que aí ele acerta o último número ali e consegue entrar na casa do Sang-woo, né? Quando ele entra na casa do Sang-woo, Brasil, a primeira coisa que ele faz é ir até o quarto do Sang-woo, né? E aqui no momento que ele chega no quarto do Sang-woo, ele fica bastante excitado, ele não consegue se controlar, ele se joga nos lençóis ali do Sang-woo e começa a tocar ali no próprio pênis, né, Brasil? Sim, ele ia começar a se masturbar ali, só que ele escuta um grito vindo de algum lugar, né? Isso assusta o Bun e ele começa a averiguar pra saber de onde o barulho tá vindo. E ele chega até esse local de onde tá vindo o barulho, né? E encontra uma mulher nua, completamente amarrada, com um negócio nos olhos ali, bastante ferida, inclusive. O Bun fica completamente assustado, pergunta o que tá acontecendo, quem fez isso com ela, ele tira ali as amarras dela, né? E a mulher, ela grita desesperadamente por ajuda, né, pessoal? E ela vai gritando muito ali, e o Bun tentando acalmar ela pra explicar a situação ali. O Bun, ele tenta libertar ela, né, pessoal? Só que nesse momento, o Sang-woo aparece e tem uma das cenas mais famosas de Killing Stalk, né, Brasil? Que é essa imagem que vocês estão vendo aí. O Yeonbun na frente, o Sang-woo atrás com um bastão de beisebol, né? E nesse momento, o Sang-woo dá uma porrada na cabeça do Bun, que cai quase desacordado, né, Brasil? Ele ainda está acordado. Ele começa a comer o pão que o diabo amassou, comeu e cagou, pessoal. O Bun sofre e muito, Brasil. E ele descobre da pior maneira possível que o Sang-woo é completamente diferente do que ele imaginou. O Sang-woo é um psicopata, né, Brasil? Ele é muito inteligente, ele é muito bom de lábia. Ele consegue manipular o Bun do jeito que ele quiser, Brasil. Ele faz o que ele quiser com o Bun. E eu gosto da forma que a autora introduz o Sang-woo, Brasil, porque ela já deixa na nossa cara ali que ele é um psicopata, que ele é muito ruim, que ele é muito manipulador, que ele é muito bom de lábia e que de jeito nenhum ele ama o Yeonbun. A autora, ela não faz questão nenhuma de esconder a psicopatia do Sang-woo, Brasil. Uma das coisas que eu já quero falar aqui, gente, é que na minha opinião, a autora, ela não romantiza o relacionamento do Sang-woo e do Yeonbun, entendeu? No decorrer da minha narração, vocês vão entender aí melhor o meu raciocínio, beleza? Lembrando que isso é só a minha opinião. Se você discorda de mim, tá tudo bem. E o que acontece é que o Bun se arrasta ali, só que ele não consegue escapar, né, gente? Ele acaba desmaiando ali pela pancada na cabeça que ele tomou do Sang-woo, né? Olha só como que o Sang-woo descreve o Bun. Você é um adulto e um desempregado. A julgar por suas roupas em mau estado, provavelmente é de classe baixa. Além disso, gosta de garotos. E essa cicatriz em seus pulsos? Devo supor que seu pai o batia quando era criança, ou por acaso estão relacionados às suas inclinações homossexuais. Se ele decide se ele vai matar o Bun ou não, ele fala o seguinte: eu não tenho matado um homem desde a morte do meu pai, sabe? Suponho que você tenha sorte. E aí ele não mata o Bun, só que ele vai quebrar as pernas dele. Eu vou detalhar isso pra vocês agora. E aí o Bun começa a rastejar, querendo pedir ajuda, né? Aqui o Sang-woo para ele e ele quase mata o Bun, né, Brasil? Só que aí o Bun revela que ele ama o Sang-woo, né? E aí o Sang-woo olha pra ele tipo assim, what the fuck, o que tá acontecendo? Só que pela forma que o Bun falou e olhou pra ele ali, o Sang-woo começou a pensar que isso pode ser real, né? Ele vai manipular isso o quanto ele quiser ali, porque o Sang-woo faz o que ele quiser com o Bun, né? E aí nesse momento ele vai andando lentamente até o Bun, né? Eu esqueci de falar aqui, pessoal, mas as imagens estão na tela pra vocês aí. O Sang-woo é bastante bonito, né, Brasil? E ele manda muito bem na arte da sedução, né, Brasil? E aí nesse momento o que acontece é que ele faz carinho ali no rosto do Bun. Ele pergunta se o Bun tá falando sério e tal, o Bun fala que sim. E o Sang-woo fala que acredita nele, mas ele não pode permitir o Bun continuar andando, né, Brasil? Senão o homem pode fugir a qualquer momento, né? E aí o Sang-woo simplesmente pega um martelo ali e quebra as pernas do Yeonbun. O Yeonbun grita desesperado
explicado ali para o Sangueô não fazer isso, mas o Sangueô ele não dá a mínima, Brasil, ele simplesmente dá marteladas na perna do Boom e quebra as pernas dele, e ele também termina de matar a mulher. O Boom obviamente desmaia de dor e quando ele acorda ele está acorrentado, né gente, com os joelhos ali enfaixados ali com uma improvisação, né pessoal, porque o Sangueô não ia levar ele pro hospital, obviamente, né, e aqui o Sangueô quebrou as pernas dele, né gente, então o Boom ele não consegue andar, ele fica se arrastando, né, ele acorda todo confuso ali do que aconteceu, até que ele lembra onde ele está, né, e quem fez isso com ele, e aí o Sangueô aparece pra ele. Aqui a gente tem uma cena onde o Sangueô tenta dar comida ali pra ele e o Boom não aceita a comida, né, e aqui o Sangueô força ele a comer e ele fala que não é veneno, é simplesmente um mingau ali, e aí o Boom não confia no Sangueô, obviamente, né, ele se recusa a comer, e aqui o Sangueô começa a humilhar o Boom com o mingau, não, então ele joga o mingau ali no Yonbu, vai humilhando muito ele, né, gente, o Sangueô acaba com o psicológico do Boom, que já não tem muito, né, pessoal, ele come o cérebro do Boom várias e várias vezes, Brasil, e a autora deixa muito claro o que o Sangueô está fazendo, né, e aqui depois de toda essa humilhação, o Boom continua falando que ele tem sentimentos pelo Sangueô, e o Sangueô olha pra ele, pensa um pouquinho, e aqui ele simplesmente beija o Boom de língua e tudo, pessoal, e aí o Boom fica olhando pra ele de tipo, o que tá acontecendo, e aí ele se joga em cima do Sangueô e beija ele de volta, né, gente, então aqui a gente tem o primeiro beijo do Boom e do Sangueô, e aí depois desse beijo o Boom comenta que o Sangueô é uma pessoa amável, gente, pelo amor de Deus, pessoal, enfim, e aí, gente, o que vai acontecer é que uma semana se passa ali e o Boom, ele tá preso ali, ele tá sendo mantido em cárcere privado pelo Sangueô. E aqui ele tá num estado bem deplorável, né, pessoal? O Sangueô decide dar um banho nele ali e ele começa a vestir o Boom com as roupas da mãe dele, Brasil. E isso é algo que eu já quero deixar claro pra vocês. O Sangueô, em alguns momentos, vai enxergar o Boom como se o Boom fosse a mãe dele, né? E algo que eu quero destacar pra vocês sobre o Sangueô é que os pais dele morreram misteriosamente. Eu vou focar nos pais do Sangueô quando chegar a hora, beleza? Fala pro Boom tomar banho, só que o Boom tem muito medo do Sangueô, né, gente? O que é completamente justificável, dada tudo que o Sangueô já fez com ele, dada quem o Sangueô é, né, pessoal? E ele não se mexe, Brasil, ele fica congelado ali, ele tem medo de mexer um dedo e o Sangueô arrancar o dedo dele, né? E o Sangueô vai ficando nervoso, humilha o Boom novamente, né? E no final, como eu já adiantei pra vocês, ele coloca roupas da mãe dele no Yonbu, Brasil. Então ele faz o Boom ficar usando roupa de mulher ali, especificamente roupa da mãe dele, o tempo inteiro. Inclusive ele debocha e chama o Boom de puta caipira nesse momento, pessoal. E aí depois, Brasil, novamente, o Boom acaba falando que ama o Sangueô mais uma vez. E o Sangueô torna o Boom ali a dona de casa dele, né, pessoal? Então ele obriga o Yonbu ali a fazer as tarefas de casa e tal, cozinhar pra ele. Ele basicamente faz o Boom fazer o que a mãe dele fazia pra ele, né, gente? Essa questão da mãe do Sangueô tem que ficar claro na mente de vocês pra vocês poderem entender os raciocínios posteriores de um dos vários motivos que fez o Sangueô querer ficar do lado do Boom, beleza, pessoal? Ou seja, não ter matado ele ali no começo, né? Agora eu quero comentar uma cena de conversa entre eles, né? O Sangueô conta pro Yonbu um pouquinho sobre o passado dele, sobre o passado do Sangueô, eu vou revelar mais pra vocês daqui a pouquinho. O Boom também conversa com o Sangueô, né? E aqui o Sangueô vira pro Boom e fala que o Boom faz ele se sentir melhor. E aí ele simplesmente se aproxima do Boom e beija ele mais uma vez, né, gente? O Boom responde o beijo e aqui o Boom implora para o Sangueô deixar o Boom chupar ele. Só que aqui o Sangueô não permite, né? Ele fala pro Boom usar apenas a mão e aqui ele fica masturbando o Sangueô e começa a masturbar a si mesmo. E a partir daqui o Sangueô começa a dormir na mesma cama que o Boom. E a gente tem uma cena onde aquele raciocínio que eu falei pra vocês, de alguns momentos o Sangueô enxergar o Boom como a própria mãe dele, fica bem enfatizado, né, pessoal? Porque quando eles estão deitados na mesma cama ali, eles se beijam novamente, né? E depois, Brasil, o Sangueô simplesmente entra debaixo da camisa do Boom e fala que ali é muito quente, que é como se ele tivesse voltado para o útero da mãe dele. E ele começa a seduzir o Boom, os dois começam a se pegar ali, e nesse momento o Sangueô fica bastante excitado, então ele vira pro Boom e fala que se o Boom quiser, ele vai dar ele, né, gente? Então ele deixa o Boom chupar ele ali. Só que o Boom não sabe fazer isso, né, pessoal? Então o Sangueô ensina ele ali, enquanto ele chupa o dedo do Boom, e ele obriga o Boom a fazer nele o que ele ensinou o Boom nesse momento, né? Então ele pega a cabeça do Boom com muita força e puxa contra a virilha dele, e faz garganta profunda no Boom diversas vezes ali, até que ele consegue atingir o clímax, né? E ele espelha o semi dele no rosto do Boom. E aí o tempo vai passando, o Boom continua em cárcere privado, ele continua com as pernas quebradas ali, só que ele comenta que o Sangueô mudou com ele, né, gente? Que ele não tá tão agressivo quanto ele estava antes, né? E aqui o Sangueô fala pro Boom que ele tem que sair e resolver umas coisas, que ele vai voltar mais tarde, né? E aí o Boom começa a pensar um plano de fuga, né? Afinal, o Sangueô vai ficar longe da casa ali durante algumas horas, né? E aí várias possibilidades passam pela cabeça do Boom, desde ele esperar e matar o Sangueô quando o Sangueô entregou a faca ali pra ele cozinhar, desde a possibilidade dele simplesmente correr até a rua e pedir ajuda e alguém escutar ele ali. Só que isso não ia adiantar, Brasil, porque a rua onde o Sangueô mora ali, ela é bastante
deserta, né, gente? O próprio Sangueô joga isso na cara do Boom depois. E no final ele chega à conclusão de que a única forma dele conseguir fugir de vez é se ele matar o Sangueô, né, pessoal? Porque ele não consegue correr, já que as pernas dele estão quebradas, e o Sangueô sempre deixou claro pra ele ali que se o Boom desrespeitar ele e tentar fugir, pessoal, o Sangueô vai matar ele, né, Brasil? Inclusive, nós temos imagens da cabeça do Boom ali, e ele pensando das várias formas que o Sangueô poderia matar ele. Enquanto o Boom tá pensando no plano de fuga, o relógio tá correndo ali, pessoal. Aí já é 6h30, o Sangueô disse que ia chegar às 7 horas. E ele fala que ele ainda tá a tempo, ele decide fugir, então ele reflete novamente sobre o que eu falei com vocês, dele matar o Sangueô, né? Só que o próprio Boom fala pra gente que ele não seria capaz de matar o Sangueô, né, Brasil? Por causa do amor que ele tem ali pelo Sangueô, né? E o que acontece, gente, que quando ele abre a porta e ele ia começar a pedir ajuda, né? Só lembrando que ele tá com as pernas quebradas, então ele vai se arrastando aqui, ele encontra o Sangueô sentado ali na escada e escutando música, né? E aí o Sangueô olha pra ele e o Boom entende que isso simplesmente foi um teste do Sangueô pra ver se o Sangueô possa confiar nele, né? E ele falhou miseravelmente no teste. O Sangueô simplesmente olha pra ele com um olhar bastante debochado, né, gente? Bem psicopata mesmo. E aqui ele começa a torturar o psicológico do Boom, né, pessoal? Ele simplesmente não faz nada, ele só fica olhando pro Boom ali. E o Boom começa a implorar pro Sangueô perdoar ele. Ele chora muito aqui pro Sangueô, abaixa a cabeça e se ajoelha ali pro Sangueô. O Sangueô simplesmente pega o pai dele, pisa na cabeça do Boom e fala o que eu já falei pra vocês, né, gente? Que foi um teste de confiança e que o Boom falhou ali. E aí o Boom continua gritando ali. O Sangueô viu uma oportunidade pra ele se divertir, então ele deixa o Boom se arrastando ali pela escada. O Boom consegue chegar na rua ali, gritando socorro desesperadamente. E aí o Sangueô chega próximo do Boom ali e fala: ah, entendi o que você quer fazer. E ele começa a debochar disso, né, gente? Então o Sangueô começa a gritar: salvem ele, ajudem ele. Só que aí depois ele dá um sorriso bastante psicopata e fala que não adianta o Boom gritar, porque não tem ninguém na rua, né, gente? Já avisei pra vocês que a rua aí é bastante deserta. E aqui o Sangueô puxa o Boom pelos cabelos ali e o Boom continua gritando socorro desesperado. O Sangueô pressiona ele no vidro de carro ali e aí o Boom continua gritando ali, só que o Sangueô fala que ele tá perdendo saliva, né, gente? E ele simplesmente carrega o Boom de volta pra casa dele. Quando eles chegam na casa, ele joga o Boom no porão. O Boom pensa que esse é o fim dele, né, gente? Que o Sangueô vai matar ele. Ele chega à conclusão de que a única coisa que ele pode usar ali para o Sangueô não matar ele seria a sedução, né, gente? Seria tentar apelar pros sentimentos que ele acha que o Sangueô tá tendo por ele, né? E o que acontece? Ele começa a tentar seduzir o Sangueô ali, aproxima e dá um chupão no pescoço do Sangueô. O Sangueô continua com aquele olhar bastante psicopata e aqui ele dá um soco muito forte na cara do Boom e fala quando é que ele permitiu que o Boom chupasse ele, entendeu? E aqui ele amarra uma corda no pescoço do Boom que tá conectada a uma roldana, pessoal, e começa a enforcar o Boom, enquanto ele se diverte, humilha e debocha muito do Boom. Só que aí quanto mais ele enforca o Boom, mais excitado ele começa a ficar, e aí ele fica bastante excitado e ele começa a se masturbar debaixo do Boom e força os pés do Boom a tocar no pênis dele ali, gente. O Sangueô é um cara completamente desequilibrado. E aí quando ele atinge o clímax novamente, ele solta o Boom. E como o Boom cruzou a linha, Brasil, o tratamento do Sangueô sobre ele muda, né? Então ele começa a voltar a machucar o Boom, espanca o Boom algumas vezes, mas a autora não mostra isso pra gente, né, gente? Ela corta ali e quando ela volta só mostra ali o Boom cheio de hematomas, né? Porque o Sangueô espancou ele algumas vezes. E aqui o Sangueô decide fazer uma nova vítima e eu vou detalhar isso pra vocês agora. A nova vítima do Sangueô, pessoal, é simplesmente um velho que ele encontra ali num bar gay, que tentou seduzir o Sangueô viu uma oportunidade ali e seduziu o velho de volta, né? E aí o velho queria que o Sangueô chupasse ele ali no banheiro da boate e o Sangueô fala pra ele ir pra casa dele, né, pessoal? E aí quando ele chega ali na casa do Sangueô, esse velho tá fudido, né, Brasil? Porque o Sangueô demonstra ser quem ele é, né, gente? O psicopata serial killer que eu já detalhei pra vocês. E o velho se depara com um Boom todo machucado ali, amarrado no porão. E o Sangueô sorri e fala que eles vão jogar um jogo. E nesse jogo que eles vão apostar é a vida dele. O Sangueô entrega umas cartas ali para o Boom e para o velho, né? E quem venceu o jogo de cartas vai poder sair vivo, né? O velho implora desesperadamente ali pro Sangueô soltar ele fala que ele tem família e tal. O Sangueô não dá a mínima, né, Brasil? E continua forçando eles a jogar esse jogo de cartas. O Sangueô percebe que o Boom tá perdendo o jogo, então ele tenta ajudar o Boom ali fazendo alguns gestos pra ele. Um copia o gesto do Sangueô, só que depois ele descobre que na verdade o Sangueô não estava ajudando ele não, ele estava sabotando o Boom, né, pessoal? E o velho acaba ganhando o jogo. O Sangueô parabeniza o velho e fala tudo que ele precisa fazer é simplesmente matar o Yonbum. Então ele coloca uma faca na mão do velho e fala pra ele matar o Yonbum. O velho vira pra ele e fala que ele não vai fazer isso. O Sangueô dá uma debochada, Brasil, e fala, segurar uma faca é como se você estivesse segurando seu pau, entendeu? É muito tranquilo. O Sangueô, como eu já falei aqui, gente, ele debocha, ele humilha, come o cérebro das vítimas dele antes de matar, né, gente? Isso é uma das características do Sangueô, inclusive. E aí ele incentiva muito o homem a matar o
o Boom. O homem se recusa, né? E o Sang-yeol fala que ele já sabia que isso ia acontecer. Ele simplesmente vai até o Boom, entrega a faca pra ele e fala: você sabe o que você tem que fazer. E aí o Boom fala que ele não é capaz disso. O Sang-yeol vira pra ele e fala: você vai me desobedecer? E aí o Boom olha muito intensamente pro Sang-yeol. Ele segura a faca, mas mesmo assim ele não consegue prosseguir com isso. O Sang-yeol suspira cansado, ele olha intensamente para o Boom e começa a carregar ele. E ele vai carregando o Boom até esse homem ali, que o Boom pensa que o homem está com a faca na mão, né, gente? Porque de onde ele está, ele não consegue ver abaixo do cara, né? A autora também, Brasil, ela faz um suspense pra gente, a gente não consegue ver quem é que está com a faca na mão, né? A gente sabe que o Sang-yeol deu a faca. E ele vai carregando o Boom ali, até que quando ele chega no corpo do homem, o homem cospe muito sangue, porque o Sang-yeol deu a faca para o Boom e fez o Boom enfiar a faca nele ali, nesse momento que ele pressiona o corpo do Boom contra o corpo do homem, né? Ou seja, Brasil, o Sang-yeol fez o Boom matar pela primeira vez. O rosto do Boom fica lotado de sangue, o Sang-yeol pega o sangue do homem e esfrega no rosto do Boom e vira pro Boom e fala como foi seu primeiro assassinato, com um sorriso bastante psicopata, e nisso esse capítulo termina. Aqui a autora para o Yeon-boon e o Sang-yeol e conta pra gente um pouquinho sobre o policial, pessoal. Eu falei pra vocês no começo, o policial é um importante personagem pra trama aí, em alguns momentos a autora dá um foco nele ali, e ela faz isso agora. Então a gente para um pouquinho o Boom e o Sang-yeol pra eu explicar pra vocês um pouco mais sobre o policial, beleza? Introduzindo o policial pra vocês, Brasil, ele era um detetive que foi rebaixado ali por má conduta, né, pessoal? Ele é aquele típico detetive que quebra as regras, os protocolos, tudo, não importa o que, pra descobrir a verdade, né, Brasil? E esse foi um dos motivos dele ser rebaixado, né, pessoal? O que exatamente aconteceu, eu revelo pra vocês quando chegar a hora, beleza? E aí, gente, o que eu quero comentar com vocês sobre o policial, e já misturando com o Sang-yeol, é que o Sang-yeol, ele tem uma ótima relação com um dos policiais ali. E esse policial que o Sang-yeol tem uma boa relação, foi um policial que acudiu o Sang-yeol ali, quando ele foi investigar a morte dos pais do Sang-yeol. E quem matou os pais do Sang-yeol, gente, foi o próprio Sang-yeol, né, Brasil? A autora deixa isso claro ali em vários momentos, né, que o Sang-yeol assassinou a mãe e o pai dele. Mas como que ele fez isso e o porquê ele fez, eu revelo pra vocês mais pra frente. Ficando aqui no policial, eu quero contar pra vocês duas coisas. A primeira é que o pai do policial foi morto, vai voltar nisso mais pra frente também, beleza, pessoal? Eu sei que eu fico falando isso, Brasil, que eu preciso revelar pra vocês quando for o momento que a história revela, gente, pra ter aquele impacto, entendeu? Porque eu vou introduzindo as coisas pra vocês, pra depois vocês conectarem tudo, beleza? E a segunda coisa, pessoal, é que o policial começa a investigar ali o Sang-yeol. Ele acha algumas atitudes do Sang-yeol bastante suspeita ali. O policial comenta ali que o Sang-yeol não derramou uma lágrima na morte dos pais dele e tal, né? Que ele fala que o Sang-yeol tava em choque ali. E esse policial, Brasil, que eu não sei pronunciar o nome dele, então eu simplesmente vou chamar ele de policial, ele faz trabalho de patrulha ali, né, Brasil? E muito. Ele odeia, mas ele é obrigado a fazer. E aí, durante essas patrulhas, Brasil, ele acaba se deparando ali com uma briga de trânsito, né? Entre um velho e um jovem ali. E o jovem, Brasil, se demonstra ser uma pessoa muito fria e misteriosa, o que deixa o policial intrigado, né? E aqui a briga, Brasil, é basicamente quem foi que bateu. Porque aconteceu um acidente de trânsito, como eu comentei, né? O carro bateu um no outro, e a briga é pra saber quem bateu o carro, né, Brasil? Quem vai ter que pagar aí o conserto dos carros, né? E o policial lembra que no carro do jovem ali tem tipo uma câmera de segurança que consegue gravar as coisas, né? Ele pede a gravação para o homem não quer dar pra ele, né? E o homem sempre se portando de um jeito frio, sedutor, malicioso. Mas o policial não se importa, fala que ele vai negar as coisas pra polícia, e o homem decide dar a gravação pra ele e vai embora, né? Quando o policial coloca a gravação no computador, ele vai vendo umas coisas ali, até que ele se depara com uma gravação que chama muita atenção dele, que é um homem parecido com o Sang-yeol, parado ali na chuva, até que de repente a câmera corta e mostra alguém pressionando o corpo de outra pessoa no vidro desse carro, e no próximo corte ele confirma que esse homem é o Sang-yeol carregando alguém de volta pra casa dele, né? E aqui o policial começa a lembrar do Boom, né, gente? Esse primo do Sang-yeol aí, que apareceu em frente à casa dele, né, pessoal? E ele acaba encontrando o Sang-yeol, e o Sang-yeol é bastante dissimulado, né, Brasil? Que desperta ainda mais a curiosidade do policial. O policial começa a investigar o Sang-yeol, ele chega até a casa do Sang-yeol e começa a bater na porta ali, e no momento que ele decide entrar à força na casa do Sang-yeol, o Sang-yeol aparece por trás dele. O policial dá a desculpa de que ele recebeu uma queixa ali de barulhos estranhos e que ele precisa investigar a casa do Sang-yeol. O Sang-yeol fala que isso é estranho, mas ele fala, tudo bem, o que o policial quiser, ele permite o policial entrar na casa do Sang-yeol, né, Brasil? E aqui a gente fica bastante tenso, né, Brasil? Por dois motivos. Um, será que o policial conseguiria achar o Boom? O Boom ia gritar ajuda ali, porque ele ia escutar alguém andando ali pela casa do Sang-yeol, além do próprio Sang-yeol, né? E dois, Brasil, será que o Sang-yeol mataria o policial, né? Porque o Sang-yeol bate a porta e depois ele fala que foi o vento, entendeu? Enquanto o policial vai andando ali pela casa investigando, o Sang-yeol tá atrás dele
ele o tempo inteiro com um sorriso no rosto, né, Brasil? E ele colabora bastante com o policial, que não consegue encontrar absolutamente nada. E aí ele fala pro Sang-yeol que se ele tiver qualquer queixa pra ele ligar pra polícia ali. O Sang-yeol fala que sim, que ele vai ligar pra polícia, o policial vai embora. Só que ele tá muito desconfiado do Sang-yeol, né, gente? Principalmente que no momento que ele chegou próximo ali da casa do Sang-yeol e viu por meio de um buraco ali, como se fosse um pé, Brasil, ele tem certeza absoluta que tem alguém naquela casa, mesmo que ele não conseguiu encontrar essa pessoa, né? E ele acha que essa pessoa que está na casa é o Boom, né, pessoal? Porque ele viu o Boom aí no momento que o Boom foi entrar na casa do Sang-yeol, né? Só lembrando vocês mais uma vez esse detalhe, porque ele é muito importante. E o policial vai continuar investigando o Sang-yeol. Só que aqui a autora para o policial e ela volta para o Boom e para o Sang-yeol. E eu irei fazer a mesma coisa. Então a partir de agora a gente volta para o Boom e para o Sang-yeol. Assim que o policial tá bem longe da casa e o Sang-yeol nota isso, ele começa a procurar desesperadamente onde o Boom está, entendeu, Brasil? Porque o policial não conseguiu achar ele e o Sang-yeol começa a pensar que o Boom conseguiu fugir, né, Brasil? E aí ele fala, merda, eu não acredito que ele fugiu. Ele fica desesperado e sai olhando na casa toda. Ele sai na rua gritando pelo Boom e fala que não deve ser difícil ele encontrar o Boom. E quando ele encontrar o Boom, ele vai acabar com a vida dele, né? Ele comenta várias formas de matar o Boom aqui, pessoal. Ele também fala que assim que ele matar o Boom, essas sensações estranhas que ele tá tendo vai desaparecer. E ele volta pra casa ali com um sorriso bastante bizarro, né? Até que ele encontra o Boom ali na frente dele e aí ele cai ali no chão assustado e o Boom olha pra ele de tipo, o que que tá acontecendo? O Sang-yeol abraça o Boom ali, falando para o Boom que eles vão ficar juntos pra sempre. O Boom assente com a cabeça. E aqui o Boom achou que o Sang-yeol gentil, que tava tratando ele bem ali até a tentativa de fuga dele, iria voltar, né, Brasil? Mas o buraco é bem mais embaixo. O Sang-yeol fica bastante paranoico sobre o Boom fugir ali. Ele volta a acorrentar o Boom, né, e vira pro Boom e fala, você entende porque você tem que ficar acorrentado, né? E o Boom, do jeito submisso dele, né, acaba concordando com o Sang-yeol. E aí o Sang-yeol vai até o apartamento do Boom buscar as coisas dele ali, né? A mulher reclama que o Boom não tá pagando o aluguel e tal. O Sang-yeol fala que ele tá ali pra buscar as coisas do Boom, né? E a mulher fica toda rendida ali pela beleza do Sang-yeol e tal. Ela comenta algumas coisas que deixam o Sang-yeol meio puto da vida dele, né, gente? Vocês sabem o que acontece quando o Sang-yeol fica puto da vida dele. Só que dessa vez o Sang-yeol, ele não faz nada, né? Quando o Sang-yeol chega ali na casa dele, ele fala que o Boom é só um pervertido nojento, começa a humilhar o Boom novamente e ele entrega para o Boom o pênis de borracha que o Boom tinha na casa dele para se satisfazer. E aqui ele fala que ele tem um presente para o Boom e entrega ao Boom muletas, né, Brasil? Porque sim, a perna do Boom ainda está quebrada, ele não consegue ficar em pé direito. E o Boom segura as muletas ali, ele tenta ficar em pé, só que ele sente muita dor e ele fala pro Sang-yeol que ele não vai conseguir. O Sang-yeol fica com raiva dele, joga na cara do Boom daquele jeito simulado, como sempre, que o Boom tá se desfazendo do presente dele, né, que ele não vai dar mais nada para o Boom, que o Boom é só um nojento que nunca liga pra ele, né, gente? E aqui ele sai andando e aí o Boom fala, espera, Sang-yeol, e aí ele força a tentar usar as muletas, né, gente? Então mesmo sentindo muita dor, ele força o uso das muletas ali pra fazer o Sang-yeol ficar feliz, né? E no momento que o Sang-yeol vê o Boom ali com as muletas, o Sang-yeol dá um sorriso e dá um aperto nas bochechas do Boom. E aí o Sang-yeol revela para o Boom que eles vão sair, né, gente? E aqui o Sang-yeol leva o Boom pra comprar roupas, pessoal. E os dois provam roupas juntos, né, gente? O Sang-yeol aqui e o Boom aqui, dentro da cabine ali de provar roupas, né? Até que o Sang-yeol some, gente, e o Boom fica desesperado procurando o Sang-yeol. E essa é mais uma oportunidade onde ele poderia picar a mula, né, pessoal? Porque o Sang-yeol sumiu mesmo, ele não vê o Sang-yeol de vista e ele poderia ir embora, né? Mas ir embora nem passa pela cabeça do Boom nesse momento. Ele começa a procurar o Sang-yeol pela loja, até que o Sang-yeol aparece na frente dele e coloca um boné em cima dele e fala que o Boom ficou muito bem com esse boné aí. O Boom elogia a beleza do Sang-yeol mais uma vez e os dois vão embora. E o que acontece, gente, é que o Sang-yeol manda mensagem ali para os amigos dele falando que ele vai levar uma pessoa, né? Os amigos dele ficam muito surpresos, afinal de contas o Sang-yeol não costuma levar ninguém para o encontro de amigos deles ali, né? E aqui ele vai levar o Boom para um evento na faculdade, pessoal. O Boom, ele tá muito nervoso, faz muito tempo que ele não tem contato com outras pessoas, fora que ele tem muito medo do Sang-yeol fazer alguma coisa com ele, né? E aqui, pra tentar relaxar o Boom, pessoal, e manipular ele, né, o Sang-yeol segura a mão dele e fica falando pra ele ficar calmo. Só que ele não consegue acalmar o Boom vai ficando cada vez mais desesperado, só querendo ficar no carro. O Sang-yeol faz carinho na mão dele e fala, você me ama, Boom? E aí o Boom fica olhando pra ele, demora um pouquinho pra responder, depois ele fala que sim, que ele ama o Sang-yeol. O Sang-yeol fala que ele já sabia, e ele se aproxima do Boom e fala, então se você me ama, você vai fazer tudo o que eu mandar, correto? E aí o Boom assente com a cabeça ali, e o Sang-yeol fala, então eu mando que você relaxe e você entre no evento comigo. Comporte exatamente do jeito que eu falar, e o Boom concorda ali com o Sang-yeol, e os dois vão para o evento da faculdade, né? Quando eles chegam no evento da faculdade, eles acabam se
se separando, né, gente? O Sangueô vai se preparar para a apresentação dele ali, pois ele vai cantar no palco, né? E ele deixa o Boom sozinho ali na plateia. Nesse momento, gente, o Boom olha para todos os lados procurando o Sangueô, ele não consegue encontrar o Sangueô e ele decide começar a pedir ajuda, pessoal. Só que ninguém acredita nele, gente. Todo mundo acha que ele é só um pervertido, estranho. Ele tá todo machucado ali, cheio de curativo. Diz para vocês, o Sangueô espancou ele e além de espancar o Boom, o Sangueô também cortou ele algumas vezes, né? Ele pede ajuda, só que ele não consegue, ele olha para todos os lados, não encontra o Sangueô novamente, ele decide ir embora, Brasil. Só que no momento que ele vai abrir a porta ali, ele é parado por um segurança, falando que por causa de uma publicidade ali, ninguém pode sair daquele local naquele momento, né? E o Boom implora ajuda pro segurança, fala que ele vai morrer se ele continuar ali. O segurança acha que ele tá completamente bêbado, né, pessoal? Vale lembrar que isso é um evento da faculdade, onde as bebidas são free, né? Então todo mundo pode beber o quanto que quiser. Só que o segurança não dá o braço a torcer, o Boom vai andando ali pela multidão, até que ele tromba numa mulher. E nisso, Brasil, ele pede socorro pra ela desesperado, né? Só que a mulher acha que o Boom tá dando em cima dela, né, pessoal? E ela fica empurrando ele, chamando ele de pervertido bêbado. Ela empurra ele com muita força, o que faz ele cair no chão, né? Nesse momento que ele tenta levantar ali, que ele escuta a voz angelical do Sangueô, Brasil. Porque sim, o Sangueô também sabe cantar e cantar muito bem. O Sangueô tá fazendo um dueto com uma amiga dele ali, onde essa amiga, ela tem um crush no Sangueô, né, Brasil? E o Sangueô utiliza dos sentimentos da garota para também manipular ela, né? E não apenas isso, Brasil, como ele percebe como que o Boom fica com ciúmes da garota e ele vai usar isso para também manipular o Boom, pessoal. E o Sangueô se diverte fudendo o psicológico do Boom, né? Já falei isso com vocês várias vezes. E aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? É que o Boom começa a refletir se ele gosta ou não do Sangueô. De um lado tem aquele Boom que quer correr desesperadamente, que fala que odeia o Sangueô. Do outro lado tem aquele Boom que fala que ama o Sangueô com toda a sua vida, né? E que vai fazer de tudo para ficar ao lado dele, né, gente? E o que acontece é que eles entram em confronto aqui, o que deixa o Boom confuso, né? Ele não chega a conclusão nenhuma, até que o Sangueô continua cantando com essa garota, e aí a garota não consegue cantar com o Sangueô, porque ela fica muito tímida ali por estar do lado do Sangueô, né? E o Sangueô ajuda ela, e é aí que ele começa a cantar a música sozinha. No momento que ele canta a música sozinha, o lado do Boom que fala que ama o Sangueô vence, pessoal. E aí o Boom fica ali na plateia, escutando o Sangueô cantando. Com base o Sangueô vai cantando ali, gente, a garota que não tá cantando, né, de timidez, ela vai tentando flertar com o Sangueô. Todo mundo começa a gritar pelo Sangueô ali. O Boom não aguenta mais ficar vendo essa situação, ele corre para o banheiro e se esconde. E aí quando a apresentação termina, o Sangueô vai até o banheiro, né, gente, pensando que o Boom provavelmente se escondeu no banheiro, né? E aqui é isso que acontece mesmo. Ele encontra o Boom ali no boxe do banheiro, né? O Boom fica com muito medo do Sangueô fazer alguma coisa com ele. Afinal, o olhar do Sangueô aqui é uma mistura de raiva e afeto ao mesmo tempo. É bem estranho, eu diria, né? E aí o que acontece, pessoal, é que ele chega ali, ele fica olhando pro Boom, o Boom olha pra ele, e o Sangueô se aproxima dele e o Boom fala que ele quer abraçar o Sangueô. O Sangueô olha pra ele com aquele olhar divertido e debochado como sempre, sabendo muito bem como manipular os sentimentos do Boom, e o Boom assume os ciúmes dele, e o Sangueô utiliza isso pra conseguir o que ele quer do Boom, e o que ele quer nesse momento, que quer que o Boom chupe ele, né? E é exatamente isso que acontece nessa cena. O Sangueô vira pro Boom e fala que já que o Boom quer tanto chupar ele, que agora é a oportunidade dele, né? Então ele fica tentando fazer o Boom chupar ele, o Boom pensando ali na garota e no Sangueô não consegue fazer isso, né? Que o Sangueô obriga ele, né? E algo que o Sangueô fala aqui, pessoal, é tipo, você que sempre quis e agora você não quer mais, entendeu? O Sangueô usa muito esse tipo de fala, onde ele pega toda a responsabilidade, digamos assim, joga na outra pessoa, né? Muita fala de duplo sentido, né? Por exemplo, eu contei pra vocês que quando ele entregou as muletas pro Yombu e o Boom não queria usar as muletas, pois as muletas faziam ele sentir muita dor. O que o Sangueô fez? Ele virou pro Boom e falou, Boom, você não me ama mais porque você não aceita meu presente, entendeu? O Sangueô usa muito esse tipo de fala com o Boom, pessoal, e é por meio delas e outras coisas também que ele consegue fazer o que ele quiser com o Boom. E aqui, Brasil, mais uma vez ele conseguiu, né? Então o que ele faz? Ele faz muita garganta profunda no Boom nesse momento. Essa cena, ela é explícita, né, pessoal? Não posso colocar ela pra vocês aqui, obviamente. E ele vai forçando o Boom com muita força mesmo, enquanto vai humilhando ele mais uma vez, puxando o cabelo dele, enfim, do jeito bastante agressivo que o Sangueô age mesmo, né? Até que ele recebe uma mensagem dos amigos dele ali, falando pra eles se encontrarem no bar quando o evento acabar, né? O Sangueô vira pro Boom e fala por que tu parou de chupar, e aí ele força o Boom continuando chupando ali, até que ele vai ter que encontrar os amigos dele, né? Ele vira pro Boom e fala pro Boom parar. Ainda faltam uns 15 minutos pra ele atingir o clímax, né, pessoal? E aqui ele leva o Boom para o encontro com os amigos dele. E durante essa cena do banheiro, pessoal, o Sangueô falou duas coisas aqui que eu decidi mencionar no final. A primeira, pessoal, é que ele vira pro Boom e fala pro Boom chupar ele como se a vida do Boom dependesse
disso. Sabe que isso é verdade, né? E segundo o Brasil, é que o Sanguiô deixa claro para o Boom que nada nunca aconteceu entre ele e essa garota, né, gente? Como eu já expliquei pra vocês, o Sanguiô utiliza os sentimentos que a garota tem por ele pra manipular ela, assim como ele está fazendo com o Boom, né? E aí, quando eles chegam ali no bar, todo mundo tá muito curioso pra saber quem é que o Sanguiô trouxe, né? E quando eles veem um Boom, Brasil, a primeira reação de todos eles é ficar extremamente assustado, né? Porque o Boom tá cheio de curativo no rosto, o Boom já era muito antissocial e muito fechado dentro dele mesmo, e depois que ele conheceu o Sanguiô, isso aumentou ainda mais, né, Brasil? Porque além de tudo, agora tem um medo que ele tem do Sanguiô, né? E o Sanguiô tá do lado dele o tempo inteiro, né? Então ele não sabe como se comportar, as pessoas tentam interagir com ele fica olhando bastante voar, em vários momentos ele não olha nos olhos das pessoas, ele fica olhando pra baixo, né? E aí as pessoas começam a falar ali que o Boom é muito estranho, todos eles debocham e caçoam muito do Boom, o Boom fica extremamente desconfortável com essa situação e ele também tá muito apertado pra ir no banheiro, né? Mas como é que ele vai no banheiro sozinho, gente? Ele não consegue andar direito ali, ainda não aprendeu a usar as muletas, ele tá entre o Sanguiô e o amigo dele, né? Ele fica tentando falar pro Sanguiô que ele precisa ir no banheiro, o Sanguiô propositalmente ignora, né? Até que chega um momento que o Boom fala, tipo, desesperado, e aí o Sanguiô vira pra ele e fala, pode ir, eu não tô te impedindo não. E aí o Boom se levanta pra tentar ir sozinho e ele acaba caindo no colo do amigo do Sanguiô, Brasil, do jeito que vocês estão pensando aí mesmo, Brasil. O bumbum do Boom entra em contato ali com o membro do amigo do Sanguiô. O amigo do Sanguiô fica puto da vida dele, fala, o que tá acontecendo, meu Deus? E o Boom pede desculpas e consegue ir ao banheiro, né? Uns segundos depois, o Sanguiô vira pros amigos dele e fala que ele vai ao banheiro. No momento que o Boom tá lavando as mãos, o Sanguiô aparece por trás dele e vira pra ele e fala, então, você gostou disso? E o Boom olha pra ele confuso, com muito medo, ele já querendo começar a chorar aqui, né? E o Sanguiô chega muito perto dele e fala que essa provocação já passou do limite, que tudo irá mudar em breve, né? Nisso ele dá um sorriso bastante psicopata e volta ali pra roda de amigos dele pra avisar que ele e o Boom precisa ir embora, né? O garoto que gosta do Sanguiô fala que se o Boom quiser ir embora, ele pode ir sozinho, que o Sanguiô não tem que ir com ele. O Sanguiô fala que ele tem que ir com o Boom sim, porque o Boom é responsabilidade dele e tal. A garota fica puta da vida dela, mas o Sanguiô não dá a mínima, ele simplesmente vai embora com o Boom. O Boom tá tremendo muito, porque ele tá com medo do Sanguiô punir ele por ele ter caído no colo do amigo do Sanguiô. E o Sanguiô tá com aquele olhar psicopata, um sorriso bastante sádico. No momento que eles chegam na casa, o Sanguiô sai arrastando o Boom ali, falando vem cá, e aí nesse momento ele pega o Boom e arremessa ele dentro do guarda-roupa e fala pro Boom ficar ali quietinho, em silêncio, que ele volta logo, pessoal. E nisso o Sanguiô tá com aquele olhar bastante psicopata e um sorriso sádico no rosto. Ele manda mensagem pra aquela garota que tem crush nele, né, e fala pra ela encontrar ele por trás do bar ali. Quando a garota encontra o Sanguiô leva ela até a casa dele, e aqui, Brasil, ele trancou o Boom no guarda-roupa dele, no quarto dele, né. E o que acontece aqui é que o Sanguiô faz a arte no pelado com essa garota na frente do Boom, pessoal, porque o Boom tá trancado no guarda-roupa ali, ele faz questão de deixar uma brecha ali para o Boom presenciar absolutamente tudo o que ele tá fazendo, pessoal. E no momento que ele tá ali penetrando a garota, Brasil, ele fica encarando muito intensamente os olhos do Boom e sorrindo bastante, Brasil. E aqui é ele mais uma vez fudendo o psicológico do Boom, utilizando dessa vez os ciúmes, né, Brasil? Que ele sabe que o Boom vai sentir ciúmes dele e ele quer que o Boom sinta ciúmes dele. E ele continua transando com essa garota enquanto olha para o Boom. E nesse momento, gente, o Boom comenta pra gente que ele não aguenta mais essa situação. Ele fala desesperadamente que ele quer provar o Sanguiô, que ele quer tocar no Sanguiô. E aí a mão dele começa a sair ali pela frestinha do guarda-roupa, né? E nesse momento o Sanguiô percebe isso, ele dá um sorriso para o Boom. A mão do Boom continua indo ali em direção ao corpo do Sanguiô, né? O Sanguiô pega a mão dele e aperta com muita força, Brasil. Ele quase chega a quebrar os dedos do Boom nesse momento. E o Boom coloca a mão na boca para segurar o grito de dor. Em seguida, o Sanguiô pega os dedos dele e leva até a boca do Boom, e o Boom começa a morder os dedos do Sanguiô. Gente, ele não chupa, ele morde, o que excita muito o Sanguiô, porque o Sanguiô só tá conseguindo ficar excitado aí porque ele tá olhando para o Boom enquanto ele tá comendo a garota. E aqui ele dá um sorriso bastante psicopata e começa a virar pra garota e falar se ela dormiria com o Boom, né? Ela falou muito mal dele na noite e tal. E a garota fica muito confusa do porquê que o Sanguiô tá vendo o Boom, e ela começa a falar muito mal do Boom novamente, e o Sanguiô dá um sorriso pra ela e fala que ela não foi muito gentil de falar isso para o Boom não, que o Boom pode acabar chorando, né? E aí a garota fica bastante confusa e o Sanguiô simplesmente tira o Boom do armário, pessoal, e o Boom cai ali na frente dela, né? A garota fica extremamente assustada, começa a chutar o Sanguiô, chamando ele de babaca, psicopata, o que é que eles estão fazendo ali, e o Sanguiô se divertindo muito com aquela situação, até que ele pega a garota ali pelos cabelos e começa a arrastar ela para o porão, né, pessoal? E prende ela, né, pessoal? E aí ele manda o Boom ir até o porão, o Boom chega no porão, a garota fica perguntando desesperada o que tá acontecendo, o que que o Sanguiô tá fazendo, ela também mete o pau no Sanguiô
Sanguyo, xinga muito o Boom também e tal. E ela começa a implorar pro Sanguyo soltar ela, pra ele não fazer nada, ela chora muito aqui. O Sanguyo vira pra ela e fala que ele vai soltar ela, mas ela precisa fazer algo por ele. Quando ela pergunta o que, ele responde: você tem que transar com o Boom. Nesse momento ele tira as roupas do Boom na frente dela, o Boom olhando bastante assustado, mas ele não fala nada. E ele congela ali, o Sanguyo fica empurrando ele pra cima dela, né? A garota fala que sim, que ela vai dormir com o Boom, só que aí o Sanguyo joga na cara dela tudo de mal que ela falou do Boom ali. Ele acaba com o psicológico dela nesse momento e vira pro Boom e fala que o Boom vai ter que matar ela. A garota começa a jogar um monte de objeto ali em cima do Boom pra tentar manter ele longe, né? Até que ela acaba derramando uma bebida ali, o que provoca um gatilho no Boom e ele lembra sobre algo bastante obscuro do passado dele, que eu vou contar pra vocês agora. Então vamos lá. O Boom conta pra gente que ele sempre agiu desse jeito, né? Que ele nunca foi de interagir com as pessoas, que ele sempre foi muito fechado ali dentro dele. Tem motivo pra isso, né, pessoal, que eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho. E até que ele conseguiu fazer uma amizade com uma garota, né, pessoal? E aí em um dia, gente, a garota levou ele até um armário ali e começou a tirar as roupas dela, né? O Boom perguntou o que é que ela estava fazendo e é nesse momento que o Boom presencia o corpo da garota cheio de hematomas e ela conta para o Boom que ela é constantemente estuprada e espancada pelo próprio pai. Aqui é revelado pra gente que o Boom sofre abuso físico do padrasto dele e essa questão de ambos sofreram um abuso, Brasil, nossa, é muito pesado falar isso, mas enfim, acabaram aproximando eles, né, gente? E essa garota foi a primeira obsessão do Boom, né, Brasil? Então ele começa a stalkear essa garota, né? Antes do Sanguyo ser a obsessão dele, essa garota foi a primeira obsessão dele. Começa a falar que ele gosta dela além de um amigo, né? O tempo foi passando e a situação da garota foi melhorando bastante, né? O que fez ela afastar o Boom. O Boom não entende por que a garota se afastou dele, né? E como eu disse pra vocês, ele é obcecado por ela. Ele começa a ser muito incisivo com a garota e tem uma cena bastante pesada que ocorre ali na sala de aula cheia, que é o Boom acabar gritando pra todo mundo que ela foi estuprada pelo pai dela. A garota fica desesperada e mais um tempo se passa e a garota começou a gostar de um menino ali. O Boom sente muito ciúmes, né, por causa dessa obsessão que ele tem ali. Ele começa a espalhar pela faculdade e essa garota são namorados, né? E aí, quando isso chega nos ouvidos da garota, ela confronta o Boom. Ela acaba com o Boom nesse momento. O Boom fica falando que ela gosta dele, que ela não gosta desse cara, que esse cara não tá nem aí pra ela, que ele só gosta dos seios dela. Ela vai ficando com muita raiva, né, com razão. Ela pega uma bebida e joga no... É pensando nessa história que o Boom acata a ordem do Sanguyo. Eu vou explicar isso pra vocês, gente. Ele fica completamente cego, ele não enxerga que a garota que tá ali não é a garota do passado dele. Ele começa a falar um monte de coisa, um surto gigantesco aqui, Brasil. Ele não enxerga nada do que tá acontecendo, até que o Sanguyo dá a faca pra ele e o Boom esfaqueia o seio da garota ali. Depois ele esfaqueia ela diversas vezes e ele mata a garota, né, gente? E enquanto o Boom tá esfaqueando ela, Brasil, completamente cego, o Sanguyo tá sorrindo. O Boom tá com o corpo lotado de sangue. O Sanguyo chega próximo dele e vira pro Boom e fala que o Boom surpreendeu ele, que ele esfaqueou a garota não sei quantas vezes ali. E o Sanguyo pergunta para o Boom como que ele tá sentindo, né? O Sanguyo até comenta que o gosto do sangue é bom, né, Brasil? E aí o que acontece é que o Boom vira pro Sanguyo e fala que, por incrível que pareça, ele não está sentindo absolutamente nada. Quando ele fala isso, o sorriso que está na boca do Sanguyo some completamente. Ele fica com um olhar bastante puto e vai pra cima do Boom com força, né? Gritando com ele: como assim você não sentiu nada? Eu não significo nada pra você? Você que se foda. Então ele fica muito nervoso, ele sai batendo os pés, ele desconta no Boom também, né? E o Boom fica com tanto medo do Sanguyo que ele se enfia debaixo do lençol ali da cama. E o Boom basicamente tá de quatro ali, encolhido, tremendo bastante, né? O Sanguyo começa a ficar excitado e aí ele vira pro Boom e fala que se o Boom quer, ele vai dar a ele, Brasil. Então aqui o Sanguyo começa a estuprar o Boom. E ele vai no seco, pessoal. O Boom começa a gritar de dor, falando pro Sanguyo que tá doendo muito, pro Sanguyo parar. O Sanguyo começa a debochar dele ali. Depois ele dá um suspiro cansado e virar: quer saber, cansei, entendeu? E eu não sou nenhum estuprador. Você é só um mentiroso, fica agindo como se me quisesse e quando eu te dou você não quer. E o Boom começa a negar isso que o Sanguyo tá falando, né, gente? Dele não querer o Sanguyo porque o Boom quer o Sanguyo. Só que aí no momento que ele vai começar a explicar para o Sanguyo, ele grita muito forte, Brasil, porque aqui o Sanguyo vai com muita força, pessoal. Ele o penetra com muita força e chama ele de lixo pervertido enquanto faz. Como eu falei aqui, gente, o Boom não tem psicológico, então ele começa a misturar tudo que ele tá sentindo ali, até que chegou um ponto onde ele começa a implorar para o Sanguyo continuar, pessoal. A dor que ele tá sentindo ali do Sanguyo tá rasgando o intestino dele, né, sangrando bastante, inclusive, parece que simplesmente sumiu. Ele simplesmente continua pedindo para o Sanguyo continuar com o ato dele ali. O Sanguyo continua e o Boom implora para o Sanguyo gozar
dentro dele. E o Sangueô fala que isso não é possível, né? E quando o Boom olha pra trás ali, plot twist, Brasil, o Sangueô não estava penetrando ele com o seu pênis. Ele estava usando aquele pênis de borracha que ele jogou na cara do Boom, vocês lembram disso? E ele comenta que não tem preservativo em casa, logo sem camisinha ele não vai penetrar. Aqui o Boom chora bastante e o capítulo termina. Alguns dias depois, o Sangueô vira para o Boom e fala que eles vão fazer um passeio na floresta juntos. E aí o próximo capítulo começa com os dois ali no carro, né? O que vai acontecer aqui é duas coisas, pessoal. A primeira, Brasil, é que o Sangueô leva o Yeonbum para o túmulo do pai dele, né? E fica aqui confirmado que o Sangueô matou o próprio pai. Por que ele matou o pai dele, Brasil? Eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho, beleza? Eu vou explicar o passado do Sangueô e do Yeonbum juntos, que é como a autora explica mesmo, demorou? E enquanto eles estão ali na floresta, gente, o Sangueô usa a palavra encontro pra definir isso aí que tá acontecendo entre eles, né? Dele levar o Boom para o túmulo do pai dele que ele próprio assassinou, né? Pessoal já sabem como que é o Sangueô. Os pais daquela garota, Brasil, deram queixa na polícia, né? E a polícia começa a se movimentar muito rápido ali, pois essa garota é filha de um homem bastante rico. A polícia promete pros pais dela ali que eles vão fazer tudo que tiver ao seu alcance pra achar essa garota. Inclusive é noticiada na mídia que essa garota tá desaparecida, né? Quem sabe dela, né? Daqui a pouco eu volto nessa história. Agora a gente volta para o Yeonbum e o Sangueô. E o Sangueô vai ensinar o Boom como se livrar da vítima, né, pessoal? Por que eu coloquei ensinar o Boom, Brasil? Porque não é isso que o Sangueô faz, não, Brasil. Na verdade, ele tem um plano bastante maquiavélico aí, que eu destrinchando pra vocês daqui a pouco, né? Ele novamente engana o Boom e muito bem. O que acontece? Eles estão ali no carro, né, se preparando para ir até uma floresta escondida ali, onde o Sangueô vai obrigar o Boom a enterrar o corpo dessa garota, né, pessoal? Aqui eles acabam encarando ali um caminhão de maçã. O Sangueô vira pro Boom e fala que ele quer maçã, né, pessoal? Ele simplesmente para ali o caminhão e compra maçã, joga elas em cima do Boom. E o Sangueô comenta com o Boom que ele gosta de maçã porque a maçã tem a cor vermelha, pessoal, exatamente como o sangue, né, Brasil? E o Boom não sabe o que falar e ele opta pela melhor coisa que ele poderia fazer aqui, né, gente? Ficar em silêncio e escutar as loucuras do Sangueô, né? E aí, gente, quando eles estão no hotel ali, o Boom tá deitado na cama, o Sangueô joga o corpo da garota em cima do Boom, né, pessoal? O Boom fica completamente assustado quando ele abre o olho e vê a garota cheia de sangue ali do lado dele, né? E o Sangueô deixa claro pro Boom que ele fez a bagunça, então ele tem que limpar ela. E ele se joga em cima da cama do lado do Boom, Brasil. Então fica deitado na cama Sangueô, Boom e a garota morta, né? E aí o Sangueô elabora todo um plano ali pra enganar a mulher da recepção. Ele fala que a mulher da recepção ela é muito tarada ali, então é muito de boa ele lidar com ela e ele consegue facilmente, inclusive, né? Eles chegam até essa floresta e aqui ele obriga o Boom a cavar a cova ali da garota, né, pessoal? Quando o Boom termina de cavar a cova e joga o corpo da garota lá dentro, o Sangueô empurra o Boom pra dentro da cova, pessoal. E aqui ele fica esfregando o corpo do Boom em cima do corpo da garota morta. O corpo do Boom fica lotado de sangue e o Sangueô faz isso diversas vezes. O Boom implora pro Sangueô parar ali. O Sangueô fala que ainda não, que ele vai pressionando o corpo do Boom com ainda mais força contra o corpo morto da garota. Só que o plot twist aqui, Brasil, é que o Sangueô tá colocando o máximo de DNA possível do Boom no corpo da garota, né, gente? Caso o corpo for encontrado, vai ter o DNA do Sangueô misturado com o DNA do Boom, né, gente? Vale lembrar que o Sangueô transou com ela, né, pessoal? E é por isso que o Sangueô tá forçando o Boom ficar em cima do corpo dela ali o tempo inteiro pra tentar confundir as perícias ali e ter muito mais o DNA do Boom do que o dele, né, Brasil? Eu não... Como eu falei aqui, o Sangueô é um cara inteligente e ele manipula toda a situação com muita facilidade. Quando ele permite o Boom sair da cova, pessoal, o Sangueô vira pro Boom e fala pro Boom olhar a arte que ele fez. Ele acaba com o psicológico do Boom novamente nesse momento e ele fala o seguinte: parabéns, senhor assassino. E aí ele chega bem próximo do Boom, o capítulo corta e a gente entra novamente no arco do policial e eu vou contar pra vocês o que é que o policial está fazendo. Então vamos lá. O que tá acontecendo é que nosso policial gostosão só descobre do caso da garota desaparecida quando ele escuta os pais dela ali brigando com a polícia, falando que já tem muito tempo que eles ainda não acharam nada, que eles estão desesperados ali. E aí ele começa a ficar apado em investigação, principalmente quando ele consegue descobrir que essa garota conhece o Sangueô. Só que o Sangueô, Brasil, ele é muito esperto, ele já tinha tudo armado, né? E o que aconteceu aqui? Ele pegou aquele celular daquele velho que ele forçou o Boom matar e utilizou ele para mandar mensagem pra garota, né, pessoal? Então o número que mandou a mensagem pra garota não é o número do Sangueô, é o número do velho, Brasil. Logo, o velho se torna o principal suspeito de ter feito alguma coisa com essa garota e a polícia tá atrás desse velho. Mas, como a gente sabe, o velho está morto, né, gente? Mas a polícia ainda não sabe disso. E aí o que acontece é que o policial vai investigando ali e decide que ele precisa conhecer melhor esse suspeito. Ele não acredita que esse velho é o responsável por matar a garota, né? Ele tá muito desconfiado do Sangueô. Ele começa a investigar ali e descobre um bar gay que esse velho frequentava, né? E aí, Brasil, ele encontra um garoto ali que começa a dar em cima dele. É que o policial revela que ele é policial e pede pro garoto contar pra ele se ele
reconhece o Sanguiô, né? Ele não lembra do rosto do Sanguiô e tal, pessoal, ele só lembra desse velho aí que fazia alguns truques de cartas pra tentar conquistar os garotos ali. E que ele, por pena, acabou dormindo com esse velho uma vez. E é só isso que ele sabe. O policial tenta investigar o barman ali, o barman também não lembra do Sanguiô, o barman comenta que milhares de pessoas vão do bar todos os dias, não tem como ele lembrar o rosto de todo mundo. E o policial continua investigando, ele chega até a encontrar ali com a ex-mulher do velho, né, gente, onde a ex-mulher tá com muita raiva dele ali, pois ela fala que o velho arruinou a vida dela, que ele enganou ela a vida dela inteira, né, gente. O velho era gay, traiu ela diversas vezes com homens, só que aí ela fala que por mais que ele tenha feito isso, ela não deseja o mal a ele, não. E é por meio dessa mulher que ele consegue o endereço desse bar que eu comentei com vocês, só que ele não consegue encontrar nada de concreto, né, pessoal? Só que a suspeita que ele tem em cima do Sanguiô aumenta ainda mais. Aqui ela para o policial novamente e a gente volta para o Sanguiô e o Boom. O que tá acontecendo é que o Sanguiô recebeu uma ligação do amigo dele ali e o amigo dele comenta que todos eles estão sendo interrogados pra polícia ali, que a menina lá desapareceu e tal. E aqui vocês devem estar se perguntando, Kennedy, por que o Sanguiô não foi interrogado? Simplesmente, gente, porque o Sanguiô foi embora muito mais cedo, né? Um dos policiais falaram ali que não faz sentido interrogar o Sanguiô e além disso esse velho se tornou suspeito, né, gente? Por isso que o Sanguiô saiu livre, digamos assim. E o que acontece, gente, é que o Sanguiô joga o nome do Boom no fogo com os amigos dele, né? Ele comenta que o Boom não se deu bem com a garota, não, que o Boom realmente é estranho e nisso, Brasil, o Boom começa a ficar desesperado, ele tenta ir pra cima do Sanguiô pra pegar o telefone dele, o Sanguiô não tem dificuldade nenhuma em segurar o Boom, né? Ele praticamente joga toda a culpa em cima do Boom, falando que a polícia tem que interrogar o Boom e tal, e o Boom ficando cada vez mais desesperado, né? Só que plot twist aqui é que a ligação já tinha sido encerrada, gente. O Sanguiô simplesmente dá um sorriso bastante sádico e mostra o celular para o Boom e a ligação já tinha sido encerrada no momento que ele começa a falar do Boom. Aqui ele vira pro Boom e fala que ele quer comer bolo, né? E eles vão para o supermercado. Enquanto o Sanguiô vai pegar algumas coisas, ele manda o Boom ir buscar o bolo, né? E no momento que o Boom vai pegar o bolo, né? Só tem um bolo aqui, ele acaba se deparando com um colega de infância dele ali, pessoal. E aqui o cara comenta que o Boom não mudou nada, que ele continua estranho e tal. E aí o que acontece aqui, gente, é uma disputa para ver quem vai ficar com o bolo, né? O cara contra o Sanguiô. Essa disputa consiste em bater naquele equipamento que dá o resultado da sua força, né? O Sanguiô não tem dificuldade nenhuma de ganhar e eles ganham o bolo, né? Ele vai comer o bolo, pessoal, e aqui eles já estão em casa, o bolo ele tá congelado, né? O que deixa o Sanguiô bastante puto e ele simplesmente estende o punho e vira pro Boom e fala que o Boom já sabe o que ele deve fazer, né? O Boom fica olhando pro Sanguiô com muito medo, o Sanguiô não muda o olhar, continua com o olhar bastante sério e aqui o Boom dá uma testada no punho do Sanguiô, pessoal. A testa dele começa a sangrar e isso acalma o Sanguiô começa a conversar com o Boom e pede para o Boom revelar o passado dele, né, gente? Por causa desse colega que ele encontrou ali, o Sanguiô chegou à conclusão que ele não sabe muito do passado do Boom e ele quer saber, né, pessoal? O Boom não fica nem um pouco confortável de revelar o passado dele para o Sanguiô, só que o Sanguiô utiliza de psicologia reversa para convencer o Boom e o Boom começa a revelar o passado traumático dele, né, Brasil? E o que aconteceu com o Boom, Brasil? O Boom, ele foi acolhido ali pela avó dele e pelo tio dele quando os pais dele morreram, Brasil. Os pais do Boom, eles foram assassinados. O problema, gente, é que o tio do Boom é um verdadeiro monstro. A avó do Boom não faz absolutamente nada, Brasil. Aliás, ela fica tentando justificar o comportamento do filho dela, né? E o que o tio do Boom faz com ele, Kennedy? Ele espanca ele constantemente, Brasil. Ele era torturado pelo tio dele, ele deixava ele sem comer, sem beber. Tem uma cena extremamente pesada, onde o tio dele esmaga o pênis dele ali. É bem terrível, Brasil. E uma das noites, o tio dele chega bêbado, né? E ele revela que seu irmão, gente, o pai do Boom, tomou a mulher dele, né? Porque a mãe do Boom, na verdade, namorava o tio dele e não o pai do Boom. Depois ela se apaixonou pelo pai do Boom, largou o tio dele e começou a namorar o pai do Boom. E aí ela engravidou e eles tiveram o Boom. Ele também revela que eles tiveram que mereceram, né, Brasil? O tio do Boom matou o pai e a mãe dele. Só que o Boom não chega ao raciocínio de que foi o tio dele que matou os pais dele, né? E o que acontece é que o tio dele foi chegando cada vez mais bêbado, até que tem um momento onde o Boom tá encolhido ali, deitado, né? O tio dele deita do lado dele e o tio dele estupra o Boom, pensando que o Boom era a mãe do Boom. E fica confirmado ali que, além de ser espancado, o tio do Boom estuprava ele também diversas vezes. Ou seja, Brasil, o Boom só sofre. Inclusive tem uma cena aqui extremamente pesada, onde a avó do Boom fala que o tio vai dormir fora de casa ali e fala para o Boom dormir no quarto do tio, porque ela quer dormir sozinha, né? Só que o tio do Boom volta pra casa, pessoal, e aqui ele espanca ele de cinta, Brasil, e ele bate muito. O Boom fica todo machucado e depois dele espancar o Boom, ele estupra ele mais uma vez. Aqui a cena volta para o Sanguiô e o Boom, né? E o Sanguiô fala que agora ele entendeu por que o Boom cortava os pulsos. E aí o Boom fica todo encolhido ali e o psicopata
psicopata do Sangueô simplesmente força o Boom a comer o bolo, pessoal. Então ele simplesmente pega o bolo e coloca na boca do Yum Boom. O Boom se recusa a comer o bolo, ele vira o rosto, o que faz o bolo cair no chão. E o Sangueô dá um olhar muito estranho para o Boom, Brasil. E aqui ele começa a ter umas falas extremamente pesadas, pessoal. Eu vou narrar aqui o que ele fala, tá, Brasil? Pelo amor de Deus, é o Sangueô que está falando isso, não o Kennedy, beleza? O Sangueô vira pro Boom e fala que como o Boom não esfaqueou o tio dele, logo ele consentiu. Ou seja, Brasil, ele fala que o Boom não foi estuprado. Ele inclusive chama o Boom de nojento, falando que ele gostava disso, por isso que nunca ele revidou. Ele chama o Boom de nojento diversas vezes nesse momento. O Boom começa a implorar pro Sangueô ali. O Sangueô fala, não me toque, seu nojento pervertido. Ele começa a afastar o Boom com muita força. E nesse momento, o Boom começa a ficar desesperado, Brasil. O psicológico dele já tá completamente arruinado pelo Sangueô, né? Ele começa a falar que sim, ele é muito nojento. Ele implora pro Sangueô não deixar ele. Ele fala que vai fazer qualquer coisa que o Sangueô mandar, que ele é muito nojento sim. O Sangueô ignora ele completamente, pessoal. E o Boom vai até a cozinha e corta os próprios pulsos. Ele sangra muito, Brasil. E o Sangueô simplesmente fica olhando pra situação e não faz nada, até que o Boom sangra tanto, pessoal, que ele acaba desmaiando nesse momento. E o Sangueô acha que o Boom tá fingindo, né? E o que ele vai fazer eu vou comentar com vocês agora. E aí o Sangueô fica olhando pro Boom ali desmaiado, né? O urso dele lotado de sangue e fica chamando o Boom ali. O Boom não responde, né, pessoal? Obviamente ele desmaiou por conta da hemorragia, né? Até que o Sangueô vai ficando desesperado aqui porque o Boom não responde ele começa a mandar o Boom levantar e o Boom não reage. E aí ele fica com tanta raiva, Brasil, que ele vira pro Boom e fala, ah, então morre, e ele começa a sair andando ali. E depois ele muda de ideia e volta correndo desesperado, né, gente? Ele finalmente processa aí o que aconteceu. Ele começa a socorrer o Boom, leva o Boom ali pro quarto, enfaixa ali os pulsos dele. A mão dele fica cheia de sangue, ele acaba passando ela no rosto, e aí o rosto dele fica lotado de sangue. E aqui o Sangueô tem um pesadelo com a mãe. Esse pesadelo consiste do Sangueô estar ali deitado no quarto dele, que está extremamente bagunçado, e a mãe dele manda ele limpar o quarto, né? Só que o Sangueô não escuta ela, e a mãe dele fala que ele está cada vez mais parecido com o pai dele, e aqui o Sangueô fica colocando a mão no rosto desesperado ali, falando que ele não quer ser o pai dele, né? Após algumas horas, o Boom acorda ali, e o Sangueô leva o Boom para tomar banho com ele, né? Nesse momento eles estão na banheira juntos, o Boom fica todo encolhido assim, né, gente? Obviamente ele morre de medo do Sangueô, e aí o Sangueô fica tentando confortar o Boom nesse momento. Ele vira pro Boom e fala que o Boom não é desagradável, e o Boom não é nojento, e ele simplesmente se aproxima do Boom ali e pergunta se o Boom quer fazer sexo com ele, né, gente? Sim, o Sangueô faz isso, pessoal. Não esperem absolutamente nada do Sangueô, Brasil. Ele é uma pessoa completamente desequilibrada, ele é ruim mesmo, pessoal. Ele é a maldade ali encarnada. Tem explicação do porquê ele age dessa forma, Brasil? Tem, mas isso não justifica de forma nenhuma, pessoal. Explica, ele tem o background dele, e aí ele beija o Boom, mas o Boom não beija ele de volta. Inclusive é a primeira vez que ele empurra o Sangueô. Se recusa a fazer a chamar pelado com o Sangueô. O Sangueô começa a pensar na mãe dele novamente, começa a gritar com o Boom ali que ele pensa que ele é como o pai dele, logo ele não ama ele mais. E aí ele explode de raiva e ódio e aperta os pulsos do Boom. Sim, os pulsos do Boom que tá todo machucado ali, né, pessoal? O Sangueô aperta com muita força, o que provoca muita dor no Boom. E ele grita que o Boom é um desgraçado mal agradecido, que se não fosse o Sangueô, o Boom tava morto. Ele fala uma coisa pesada atrás da outra, e eu acho que a fala mais pesada que ele fala nesse momento é quando ele fala que o Boom quer fugir para os braços do seu amado tio. Ah, pelo amor de Deus, alguém, pelo amor de Deus, enfia uma escopeta no rego do Sangueô e dá um tiro, Brasil, pelo amor de Deus, entendeu? Enfim, gente, e aí ele começa a lembrar da mãe dele ali, enquanto ele começa a afogar o Boom, pessoal. Sim, o Sangueô começa a afogar o Boom aqui, fala pra não fazer isso ser mais difícil pra ele. Enquanto ele tá afogando um Boom, Brasil, ele começa a lembrar muito da mãe dele, né? E aqui eu já vou começar a explicar a infância do Sangueô pra vocês. Seguinte, pessoal, a infância do Sangueô foi bem traumática, né? Pelo fato do pai dele bater na mãe dele, né, gente? Não só bater na mãe dele, também como bater nele, né? E ele batia na mãe dele na frente do Sangueô quando a mãe dele desagradava ele, né, pessoal? E o Sangueô recebia amor da mãe dele, mas a mãe dele não conseguia fugir do pai dele, né, gente? Ela não conseguia sair desse relacionamento extremamente abusivo, onde o pai do Sangueô batia nela, né, pessoal? A gente tem cenas no mangá, inclusive, dele batendo nela na frente do Sangueô. E aí tem momentos que a mãe do Sangueô ficou puto da vida dela com ele e acaba falando que ele fica parecido com o pai e tal. E o Sangueô, ele detesta o pai dele com todas as forças dele, entendeu? E o maior medo do Sangueô é ser comparado ao pai dele, né? As pessoas falarem que ele é igual ao pai dele, porque ele detesta muito o pai dele, né, pessoal? Esse é o maior medo do Sangueô, e esse medo fica muito claro nessa cena, que enquanto ele tá afogando o Boom, e aí depois dele ter afogado o Boom por um tempo ali, ele puxa o Boom de volta e fala que ele não quer agir dessa forma, que ele não
quer ser como o pai. Que o Sang-yeol fica colocando a mão no rosto enquanto o Bu tá tentando recuperar o fôlego ali, né? Pois o Sang-yeol acabou de tentar afogar ele. E o capítulo termina, né, pessoal? E aqui a gente vai entrar mais uma vez no arco do policial e eu vou contar pra vocês aí o que é que o nosso policial gostosão vai arrumar, beleza? Então vamos revelado pra gente que a polícia já conseguiu encontrar o corpo da garota ali. Garota essa que era amiga do Sang-yeol e foi assassinada pelo Bum. E já pediram um exame de DNA e estão apenas esperando o resultado. Aqui o nosso policial entra em contato ali com um amigo dele pra tentar conseguir alguma informação antecipadamente sobre a perícia, né, gente? Sobre se eles já conseguiram extrair o DNA da vítima e tal, né? O cara fala que ele não pode contar isso, né? Inclusive ele comenta que o motivo que fez o policial ser rebaixado, né, é porque ele tá disposto a fazer qualquer coisa dentro da lei ou não para resolver os casos dele, né, Brad? Cada vez mais o nosso policial desconfia do Sang-yeol. O policial começa a seguir o Sang-yeol e descobre o bar onde ele está trabalhando, né, pessoal? O Sang-yeol é garçom em um bar ali. E aí ele acaba vendo o Sang-yeol e o Bum, Brasil. O policial segue o Bum até o banheiro, arrasta o Bum para dentro do boxe e começa a perguntar para o Bum qual é a relação dele com o Sang-yeol, se o Sang-yeol machuca ele. Ele bastante atento aos ferimentos do Bum, né, gente? Principalmente no tornozelo ali. O policial jura que ele viu um tornozelo ali na casa do Sang-yeol, né, Brasil? E ele viu, gente, é o tornozelo do Bum todo enfaixado ali porque o Sang-yeol quebrou as pernas dele, né? O policial fica tentando convencer o Bum a conversar com ele, contar o que o Sang-yeol fez e tal. E o Bum não fala nada, Brasil. O policial tenta deixar claro que ali é um lugar seguro, que ele pode pedir ajuda ali, que ele pode denunciar o Sang-yeol, só que o Bum continua completamente em silêncio, pessoal. E aí o Sang-yeol nota que o Bum sumiu por um tempo, né, e começa a procurar ele vai até o banheiro, e nesse momento que ele tá indo até o banheiro, o policial começa a escutar passos ali, ele tampa a boca do Bum pro Bum ficar em silêncio e não chamar o Sang-yeol. Que o Bum consegue escapar do policial, o policial se esconde ali, e o Sang-yeol acaba vendo um homem saindo do boxe, e depois o Bum sai do boxe, né, gente? Mas esse homem não é o policial, e aqui o Bum encontra com o Sang-yeol. O policial começa a refletir o que é que o Sang-yeol fez com o Bum, e principalmente, gente, porque parece que o Bum protege o Sang-yeol. Enquanto o policial tá pensando ali o que ele vai fazer a seguir, a gente tem uma conversa do Sang-yeol com o Bum, onde o Sang-yeol faz o Bum prometer que ele não vai mais se cortar. Ele tenta babar um ovo do Bum nesse momento, pessoal, mas o Bum tá completamente aterrorizado, entendeu? Ele está morrendo de medo do Sang-yeol a todo momento. E aqui a gente volta para o policial, que decide de uma vez por todas tentar resolver esse caso e invade a casa do Sang-yeol, quando o Sang-yeol sai ali para resolver umas coisas, né, pessoal? Ele invade a casa pelo segundo andar, ele começa a investigar ali e encontra o Bum, pessoal, dentro do armário, Brasil, porque desde aquilo que ele fez, o Sang-yeol não deixa o Bum perambular pela casa mais, ele prende o Bum no armário. Não tem corrente nem nada, né, Brasil? O Sang-yeol vira pro Bum e fala pra ele não sair do armário, e o Bum obedece e não sai do armário. E aqui o policial começa a tentar conversar com o Bum, fala que o Sang-yeol é o principal suspeito, que ele pode denunciar o Sang-yeol ali, que ele vai fazer de tudo pra ajudar o Bum. Ele tenta conversar com o Bum nesse momento, Brasil, só que eles vão escutando o barulho lá de fora e o policial começa a pensar que o Sang-yeol chegou em casa, né? Então ele fala que não dá tempo de ficar conversando com o Bum aqui, ele tenta arrastar o Bum para o Bum ir embora com ele, né, pessoal? Porque o Bum se recusa a ir embora com o policial. O policial chega à conclusão aqui de que o Bum protege o Sang-yeol. Ele só não entende porquê, e aqui o Bum fica mandando o policial ir embora, empurrando ele ali, e o policial chega à conclusão que não tem como ele conversar com o Bum nesse momento. Ele tenta arrastar o Bum para ir embora com ele, né? E o Bum vai resistindo ali, mandando o policial largar ele. E com base o policial vai arrastando o Bum ali, tentando convencer ele a cooperar e ir embora com ele tranquilamente, né? Deixando claro que ele é um policial, que ele vai proteger o Bum ali, que o Bum vai conseguir se livrar do Sang-yeol de uma vez por todas, né? O Bum vai resistindo muito, Brasil, e quando eles chegam ali próximo da porta, eles começam a escutar barulhos de passo. Lentamente o Sang-yeol vai chegando até a porta, né? E no momento que o Sang-yeol vai abrir a porta, a autora termina o capítulo e ela fez um capítulo extra, onde a gente vai mergulhar muito na psique do Yeon-bum, que vai explicar muita coisa, pessoal. Lembrando que esse capítulo ele é muito interpretativo e eu vou fazer a minha interpretação dele com vocês, beleza, pessoal? Como eu falei aqui, esse capítulo consiste em uma alucinação do Bum, onde a gente vai mergulhar com força na psique dele ali, né, gente? A gente entrou na mente do Bum e vê como que ele tá reagindo a algumas coisas, né? Lembrando que esse capítulo ele é enigmático e ele é muito interpretativo, mas é um capítulo bastante importante pra gente poder entender o que é que o Bum tá sentindo, pessoal, por que que ele tá fazendo algumas coisas ali. E esse capítulo começa com o Bum correndo num grande corredor ali, onde ele passa pelos traumas da vida dele, né? A gente também passa pelo seu primeiro assassinato, né, gente? Que é quando ele matou a garota. E o Sang-yeol e o policial estão presentes nesse corredor, digamos assim, e eu vou detalhar ele pra vocês agora. A primeira coisa que eu quero falar
com você, gente, é que a gente tem um palhaço perseguindo o Boom nesse capítulo. E o palhaço vai perseguindo o Boom ali, que sai correndo desesperado, e de repente o palhaço se transforma no Sang-Yo. E isso é uma alegoria ao relacionamento do Yeon-Boon e do Sang-Yo, né, Brasil? Porque em alguns momentos, como eu detalhei aqui com vocês, o Sang-Yo, ele trata o Boom bem, pessoal, bem entre aspas mesmo, né? Por exemplo, aquela cena que ele levou o Boom pra comprar roupa, só que ao mesmo tempo ele tortura muito o Boom, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. O Boom tem muito medo do Sang-Yo, né, Brasil? Ele tem pavor do Sang-Yo, e essa questão dele amar e ter medo do Sang-Yo ao mesmo tempo fica entrando em confronto na cabeça dele o tempo inteiro, o que faz ele não reagir, né, pessoal? Ele simplesmente fica parado, como a gente viu diversas vezes. A gente tem a presença da polícia nesse capítulo, e isso quer mostrar pra gente que o Boom tá ciente que o policial realmente quis ajudar ele, que a polícia pode ajudar ele. Juntamente à polícia, a gente também tem uma arma ali que cai do chapéu da polícia, né? E essa arma, Brasil, é a possibilidade que o Boom tem de entregar o Sang-Yo para a polícia, né, Brasil? E conseguir fugir de todo esse horror. Está pensando se ele vai usar isso ou não, né, Brasil? Aqui ele aponta a arma para o palhaço, o que indica pra gente que em vários momentos ele pensa sim em entregar o Sang-Yo para... Só que ele não consegue fazer isso, né, Brasil? Ele optou por ficar protegendo o Sang-Yo, logo ele não atira. Ele continua nesse corredor até ele chegar num cinema, onde é projetado ali cenas traumáticas da vida dele, né, Brasil? E aqui, gente, a autora deixando claro pra gente que praticamente todo mundo que chegava perto do Boom enxergava os traumas dele como se não fosse nada, pessoal. Não enxergavam ele como vítima da situação. E lembrando que a gente tá dentro da mente dele, pessoal, e o próprio Boom em alguns momentos encara com o que aconteceu com o tio dele, foi por culpa dele, Brasil, que ele consentiu o estupro, entendeu? E a gente sabe que não é culpa dele de jeito nenhum, pessoal. O Boom é a vítima aqui, mesmo que a maioria das pessoas não enxerguem ele como vítima, né? E isso faz ele pensar que ele não é a vítima, pessoal, sendo que ele é a vítima de tudo. Mas a maioria das pessoas não enxerga ele dessa forma, né? Enxergam ele como um verme imundo, um ser completamente nojento e desprezível, e isso é algo que o Sang-Yo enfatiza com ele ali. O Sang-Yo chama ele de desprezível e nojento, né? E isso fode ainda mais o psicológico do Boom, que já é bem fudido, né, pessoal? Dado a tudo que ele já passou na vida dele. E ele continua correndo e chega num quadro extremamente bizarro, né, Brasil? Tenso mesmo. E esse quadro pode significar várias coisas, né? Eu diria que pode significar a depressão do Boom ali. A gente sabe que o Boom é uma pessoa bastante depressiva, né? Que ele tentou se matar algumas vezes. Também pode indicar os transtornos mentais que ele tem ali, né, gente? Porque sim, o Boom tem transtornos mentais. Isso fica muito claro na história, beleza? Algo que eu enfatizo aqui pra vocês também é que o Boom, ele fica escutando uma voz o tempo inteiro, né? E essa voz, ao mesmo tempo que conforta ele, deixa ele com muito medo, pessoal. E essa voz é justamente a voz do Sang-Yo. E essa voz leva o Boom até uma galeria de assassinato, digamos assim, né? A gente vê um monstro bastante feio, pavoroso mesmo, bastante bizarro, né, pessoal? Que pode representar o ódio, a raiva, a angústia, a dor que o Boom sente, né, Brasil? Depois de tanta humilhação, rejeição, violência física que ele sofreu, né, pessoal? O Boom se vê como esse monstro porque é como ele pensa que as pessoas veem ele, né? A única pessoa que ele acha que não vê ele dessa forma, pessoal, é justamente o Sang-Yo. E é por isso que o Boom não quer sair do lado do Sang-Yo de jeito nenhum, Brasil. Porque para o Boom, o Sang-Yo é a única pessoa que não vê ele dessa forma, pessoal. O Sang-Yo é a única pessoa que muito, entre aspas mesmo, Brasil, muito entre aspas mesmo, estendeu a mão pra ele, aceita ficar do lado dele. E o Boom, Brasil, por causa de tudo que eu já falei aqui, ele não quer que o Sang-Yo se afaste dele, porque ele prefere ficar do lado do Sang-Yo e sofrer isso tudo que ele tá sofrendo aí, do que ele ficar sozinho. É por isso que ele fica pedindo a ajuda do Sang-Yo, que ele chama o Sang-Yo o tempo inteiro, né? O Boom pensa que o Sang-Yo é a única pessoa que, muito entre aspas, novamente, vai proteger ele ali, né, pessoal? Inclusive, termina com o Sang-Yo falando que ele estava esperando o Boom por muito tempo, né? Novamente, a gente tá dentro da psique do Boom, beleza? Com o Sang-Yo ensinando, novamente, muito entre aspas mesmo, a como que o Boom deve lidar com os traumas dele, né, gente? Matando ali quem foi responsável pelos traumas dele. Inclusive, isso ficou muito claro quando o Boom matou a garota ali, que é a amiga do Sang-Yo, pensando que ela é aquela menina que rejeitou ele lá no passado, que eu já contei essa história pra vocês. E a gente sabe que ele é obcecado pelo Sang-Yo, né, pessoal? E essa é a explicação desse capítulo aí, pelo menos no meu ponto de vista. Esse capítulo, Brasil, como eu falei aqui, ele é bastante interpretativo. Eu tentei dar a minha interpretação dele pra vocês. Se você interpretou esse capítulo de um jeito diferente, comenta aqui pra mim. Eu gostei muito que a autora fez esse capítulo, da gente entrar mesmo ali, mergulhar com força na psique do Boom e entender melhor o personagem, né, Brasil? Com essa explicação, pessoal, aliado, o Sang-Yo tá chegando na casa ali, o policial e o Boom começam a sentir muito medo do que o Sang-Yo vai ser capaz de fazer, né, pessoal? Eu termino esse vídeo por aqui. A continuação da história de Sang-Yo e Boom, a continuação de Killer Stalk, que vem na parte 2 na semana que vem, beleza, pessoal? É isso, então. Como eu falei aqui, é uma história extremamente
intensa, é um boys love de terror psicológico, né, pessoal? Mas, na minha opinião, é uma história muito interessante, é uma história que te instiga a todo momento, você não consegue parar de ler porque você tá muito ansioso pra saber o que vai acontecer. Eu gosto muito do mangá de Killer Stalking, obviamente que eu tenho as minhas ressalvas. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham entendido que eu tô no papel aqui simplesmente de contar a história pra vocês, Brasil, da maneira mais fiel possível, como eu sempre faço. Por favor, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou dele, não esqueça de deixar o seu like, Brasil. Esse vídeo deu um trabalho gigantesco pra fazer, como a maioria dos meus vídeos de novel e mangá, né, Brasil? É muito tempo investido ali pra escrever roteiro, pra gravar, pra editar. Então valoriza o trabalho do Kennedy e deixa o seu like aí, beleza? E é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, não se deixar o seu like no vídeo e do canal. As redes sociais que você encontra na descrição do vídeo. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram para ter uma cidade um pouco maior comigo, saber as novidades do mundo boys love. Se você é novo no canal e gostou do que viu no Capel dos Conteúdos, não esqueça de se inscrever. Se você puder, considere se tornar membro do canal com apenas 3 ou 7 reais. Você vai ajudar demais esse canal aqui. Para mais informações, acesse a descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.